Olá! Vamos mergulhar hoje no relatório mais recente do Mérito Desenvolvimento Imobiliário, o MFI 11. A gente vai destrinchar os números de agosto de 2025 para entender como o fundo está se saindo. E para começar, um número que todo mundo sempre olha primeiro, né? O rendimento pago por cota. Em agosto foi de R$ 1,06. Agora vamos entender o que esse número significa no contexto geral do fundo. Para nossa análise ficar bem clara, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, entender o que o fundo faz, depois, olhamos o desempenho. Em seguida, onde o dinheiro está investido, as novidades recentes e, por fim, um balanço geral do mês. Então, vamos lá. Para começar, o básico. Qual é a desse fundo? O que exatamente o MFI 11 faz? Bom, diferente daquele fundo que compra um shopping ou um prédio de escritórios para viver de aluguel, o negócio do MFA 11 é outro. Ele, na verdade, constrói e vende imóveis. Por isso, a gente chama ele de fundo de desenvolvimento. Certo. Agora que a gente já sabe que o foco é construir para vender, a pergunta é: essa estratégia está dando retorno? Vamos ver os números de desempenho. Olhando a tabela, a gente vê que o dividendo de 1,6 se repetiu em relação a julho. Mas dá para notar que ele já foi um pouco mais alto lá no começo do ano, na casa de 1,11. E esse gráfico aqui deixa a tendência bem visual, né? Teve aquela pequena queda de junho para julho e agora em agosto o valor se manteve. Parece que por enquanto o fundo se estabilizou nesse novo patamar. Mas só o valor do dividendo não diz tudo. Para ter uma noção melhor do retorno, a gente olha para o Dividend Yield, ou DY. Basicamente, ele mostra o quanto aquele dividendo representa em porcentagem do preço da cota. E, em agosto, o DY mensal foi de 1,04%. É um retorno bem interessante que mostra que o fundo continua gerando um bom caixa, mesmo com essa leve queda no valor absoluto do dividendo. Falando em preço, outro indicador que o pessoal sempre olha é o P sobre VP. O relatório nos dá uma parte da conta, o valor patrimonial por cota, que é de R$ 103,76. Para saber se a cota na bolsa está cara ou barata em relação ao patrimônio, é só pegar o preço do dia e dividir por esse valor. Ok, os rendimentos estão aí, mas de onde vem esse dinheiro todo? Como o fundo gera esses resultados? Para isso, vamos dar uma olhada no caixa e na carteira de projetos. Agora, um ponto que pode gerar uma certa confusão. Se a gente olha o fluxo de caixa, vê lá, receita de pouco mais de 3 milhões, mas uma distribuição de mais de 72 milhões. Como assim? É que aqui está o pulo do gato dos fundos de desenvolvimento. A receita contábil é uma coisa. O grosso do dinheiro que entra vem, na verdade, da venda dos imóveis que ficaram prontos. Pense que o fundo está devolvendo o capital investido com o lucro, não só distribuindo um aluguel. Por isso, a distribuição pode ser bem maior que a receita. E esse gráfico aqui é uma fotografia perfeita da estratégia. A maior parte do dinheiro, 65%, está em obras, ou seja, o motor está girando. Ao mesmo tempo, ele tem um bom estoque de terrenos, o Land Bank, para projetos futuros, e uma parte já concluída, pronta para ser vendida. E o portfólio é bem equilibrado. Metade, mais ou menos, é para construir prédios residenciais e a outra metade é para desenvolver e vender lotes. É uma boa diversificação dentro do próprio setor de desenvolvimento. Beleza, essa é a foto atual. Mas e o filme? O que aconteceu de importante nos últimos meses? Vamos dar uma olhada nas movimentações. A linha do tempo mostra que o fundo não ficou parado, não. Teve lançamento de loteamento em abril, compra de terreno novo em São Paulo em maio e o grande marco recente foi em agosto, o recebimento do habite-se para o projeto Livros Barena. Isso, na prática, é a certidão de nascimento do imóvel. Significa que a obra acabou e ele já pode ser vendido e gerar caixa. O fundo também sentiu um pouquinho da tal marcação a mercado, que é a reavaliação dos ativos. A gente vê que teve um ajuste bem pequeno para baixo no valor patrimonial da cota, uma diferença de centavos, mas é algo que mostra que o valor dos ativos do fundo também flutua. E uma dúvida que sempre surge, principalmente em fundos que vendem a prazo, e a inadimplência? Como está o nível de calotes? Pois é, sobre isso, o relatório gerencial, que é o documento que a gente está analisando, não traz essa informação em detalhes. Então, não temos um número exato de inadimplência para mostrar. E outra, será que o MFFI 11 investe em outros fundos imobiliários ou usa aquelas operações chamadas de permutas financeiras? A estratégia do fundo é bem direta. Ele investe nos seus próprios projetos. Então, não, ele não é um fundo de fundos e também não relata o uso de permutas.
O que ele tem de diferente é essa participação num consórcio de serviços cemiteriais, um ativo bem fora da curva. Muito bem. Depois de passar por todos esses detalhes, chegou a hora de juntar as peças. Vamos fazer um balanço com os pontos positivos e os pontos que merecem mais atenção. Do lado bom, a gente viu a entrega de um projeto importante, o que mostra a capacidade de execução. O fundo tem um histórico de bom pagador e um portfólio diversificado em várias fases. Já nos pontos de atenção, temos a queda recente nos dividendos, uma concentração geográfica muito forte no Sudeste e, claro, os riscos que todo projeto de construção carrega. E também a falta de alguns dados, como o da inadimplência. Para fechar, a própria gestão do fundo destaca a entrega do Livros Barena como um importante marco. Isso mostra o otimismo deles com a capacidade operacional do fundo. A grande pergunta que fica para os próximos meses é, com a venda desse e de outros projetos, será que o fundo consegue retomar o patamar de dividendos do início do ano? É algo para a gente continuar acompanhando.